Muitas mensagens estão chegando, são 19 horas e 51 minutos. Eu quero entrar aqui num assunto realmente que hoje mexeu com os ânimos de muita gente, muita gente. Ontem, vocês acompanharam aqui no Passando a Limpo, eu abri o programa falando exatamente da entrega do relatório, do dossiê do Ministério da Defesa, um trabalho realizado pelas Forças Armadas aqui do Brasil com relação a uma investigação às urnas eletrônicas, agora das eleições de 2022. E o relatório entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, ao ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, apenas fazia algumas observações, recomendações, né? E eu li na íntegra para você aqui boa parte desse relatório no programa de ontem. Pois muito bem, foi um balde de água fria para muita gente que tinha a expectativa de que o Ministério da Defesa fosse apresentar irregularidades, provas cabais de um processo fraudado, que culminou com a derrota do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Enfim, mas bastou amanhecer o dia de hoje? Houve uma convocação, não a pedido, deixo claro, não a pedido do presidente Jair Bolsonaro, mas uma convocação do Ministério da Defesa, que reuniu as Forças Armadas, os seus principais comandantes, para emitir um outro relatório mais sucinto, ou uma afirmação como queira, dizendo que o relatório das Forças Armadas sobre as eleições não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. A reportagem eu mostro para você na tela. O Ministério da Defesa enviou ao TSE, nesta quarta-feira, 9 de novembro, o relatório das Forças Armadas sobre as eleições e o sistema eletrônico de votação. O documento afirma que não foram encontradas irregularidades no processo eleitoral, mas alerta sobre a possibilidade de um suposto código malicioso. Em nota enviada à Corte, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, sugere melhorias ao Tribunal Superior Eleitoral, como a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. O general ainda afirma o compromisso permanente da pasta e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. As Forças Armadas foram convidadas em setembro do ano passado pelo então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições, diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores sobre a lisura das urnas. Os militares prometeram realizar uma auditoria para apontar eventuais irregularidades do processo eleitoral. Em nota, o TSE afirmou que recebeu com satisfação o relatório final e que as sugestões para aperfeiçoamento do sistema serão analisadas. O documento, assinado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, também reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e que as eleições de 2022 comprovam sua eficácia. Bem, obrigado aí pelas informações. Tem essa nota, coloca para mim essa nota aí, porque hoje, uma nota do Ministério da Defesa, datada do dia 10/11, traz aqui algumas informações e, dentre as informações trazidas aqui pelo Ministério da Defesa, passa a impressão de que na nota de hoje,
ao contrário do que foi apresentado no relatório de ontem, aponta, aqui ó, houve possível risco à segurança, você não consegue? Tem como aumentar aí? Aumenta para mim, só para que o meu público também possa ler. Eu quero que você leia isso aqui. Eu, sinceramente, fiquei... Sabe, tenta aumentar isso aí, consegue isso? Isso, aí, ok. Se puder abrir, por gentileza, a tela, muito obrigado. Aqui diz assim: o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos, entre eles: houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas, devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante compilação do código-fonte. Enfim, depois você pode ler isso aqui, tá? É só você entrar lá no site do Ministério da Defesa. Agora, eu fiquei preocupado, e fico preocupado, porque ontem eles falaram uma coisa ao entregar o relatório. Hoje já mudaram a versão. Estão dizendo aqui que, embora não tenha apontado, ou seja, apontado fraude, embora não tenha apontado fraude, não exclui a possibilidade da existência de fraude. Mas peraí, pô! Vocês estão de brincadeira. Houve fraude ou não houve fraude? Houve erro ou não houve erro? Não pode fazer isso com a população brasileira. Os ânimos estão inflamados. Há uma revolta de quase 50% da população brasileira com a derrota de Bolsonaro. Ontem vocês entregam um relatório e diz apenas que há necessidade de alguns ajustes, fizeram algumas avaliações, e agora vocês falam de fraude, mas não houve fraude, mas há uma possível fraude. Vocês estão brincando com a população brasileira, sobretudo vocês estão brincando com os eleitores mais apaixonados, os eleitores que não aceitam a derrota, os eleitores que estão nas ruas se manifestando. Não tem que serem claros com isto. Isto é muito sério. Isto está causando um mal-estar no país muito grande. Isso está provocando enormes consequências no cenário político, no cenário empresarial, no cenário econômico. Nós não podemos, de forma alguma, ficar nesse será, talvez, é possível. Não! Se o problema é o não acesso ao coração dos computadores do TSE, por conta do impedimento que o Tribunal Superior Eleitoral criou às Forças Armadas, então tomam uma atitude, caramba! Então tomam uma atitude. Não me pergunte qual, porque senão eu vou falar para vocês qual. Agora, o que vocês não podem é criar uma expectativa. O que vocês não podem é ficar um dia dizendo uma coisa, outro dia falando outra coisa. Isto é sério. Nós estamos falando do salvaguarda de uma Constituição Federal. E aí vem com isso. Ah, mas nós não tivemos acesso ao código-fonte. Vocês são as Forças Armadas do Brasil. Vocês estão acima de tudo.
até mesmo do presidente da República. Vocês são a maior autoridade desse país, até mais do que o presidente da República. Então vamos parar com essa conversa fiada de ele ficar lançando dúvida para a população. Vocês querem o quê? Confronto nas ruas? Vocês estão provocando o quê? Uma guerra entre a população que está dividida nesse momento? Para daí vocês aparecerem como protagonistas e resolverem o problema? Não joguem a população umas contra as outras. Não brinque com a população brasileira, porque isso vocês não podem fazer. Jamais, jamais. Tá bom? Sinceramente, eu fiquei muito preocupado quando eu recebi esta informação e li isso daí. Fiquei muito preocupado mesmo.